Meus irmãos, a paz do Senhor. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 2, versículo 1 ao versículo 12. Eu quero nessa manhã ser grato por essa oportunidade de estar aqui também falando, pregando, trazendo uma palavra para a minha igreja. Esse mês completa 6 meses, irmãos, que eu e minha casa estamos aqui, e eu, junto com a minha esposa, minhas filhas, estamos muito felizes pelo relacionamento com a igreja, pelo desenvolvimento. Essa semana é a semana denominada, como o Dia do Pastor, e eu sou muito grato a Deus pelos pastores desta casa, pastor João Paulo, pastor Ronaldo, pastor Marcos, pastor Osvaldo e os demais pastores aqui, que graças a Deus nós temos aproximação de sempre pedir um conselho a todos eles. Nessa manhã não será diferente. Eu falo nessa manhã como a recomendação que Paulo deu a Timóteo, quando falasse para a igreja, aos da sua idade falasse como seus irmãos, e aos mais maduros de idade falasse como um filho na fé. Eu costumo sempre, os irmãos que já me ouviram, eu gosto muito de falar das cartas de Paulo, e até quis pedir a Deus uma mensagem na carta de Paulo, mas o Senhor ministrou meu coração. João capítulo 2, as bodas de Caná, água feita em vinho. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. Disse-lhe Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram, e logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum ele, a sua mãe, os seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Quantos creem nessa manhã que esta é a palavra de Deus? Diga amém. Tome seu assento, em nome de Jesus. Meus irmãos, nesta manhã, o Espírito de Deus ministrou meu coração uma palavra que, se pudéssemos resumi-la, seria fundada em 3 aspectos: unidade, serviço e transformação. Se nós pudéssemos abreviar o capítulo 2 do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, do versículo 1 ao versículo 12, nós poderíamos falar dessas 3 características: a unidade, o serviço e a transformação. Nós aqui podemos observar que trata-se a respeito dos primeiros passos do início do ministério do nosso Senhor Jesus. Os irmãos também sabem, a igreja que sabe muito bem aqui, que Jesus ele se manifestou como Filho de Deus, registrado nos evangelhos, a partir dos seus 30 anos, com o seu ministério durando até os seus 33 anos e meio, ou seja, 3 anos e meio de ministério. Então aqui no capítulo de número 2, aprove a Deus, como Pedro mesmo disse na sua carta, que homens inspirados pelo Espírito Santo falassem a respeito e detalhassem a vida do nosso Senhor Jesus. Então coube a João essa responsabilidade de relatar aqui o primeiro milagre. E como de costume, nós faremos aqui
uma leitura e a aplicação baseada versículo por versículo, tá bom? E aí o texto vai iniciar dizendo: ao terceiro dia fizeram-se umas bodas. Os irmãos sabem que bodas aqui é um casamento. Eu tive uma oportunidade há poucos dias e falei também sobre isso, a respeito do casamento em si, que era uma festa um pouco diferente pela tradição dos judeus, pela cultura dos judeus, do que o casamento que nós conhecemos. Dentre muitos aspectos diferentes, o casamento ele era mais de um dia. O casamento se convidava, muitas pessoas, inclusive pessoas que na época não se tinha muita aproximação. O casamento também da época era realizado com a intenção de prestigiar e se alegrar junto com a comunidade ao redor. Então era algo muito grande, era algo que precisava ser feito com uma logística muito perfeita para dar certo. O judeu ele sempre tem, durante a sua cultura, o sentimento de buscar ser perfeito. Então, por isso que João ele relata esse detalhe com a intenção de mostrar também que naquela época também não existiam homens perfeitos, a não ser um que estava se manifestando agora, o Filho de Deus. E aí quando João ele diz, e ao terceiro dia, meus irmãos, João ele está relatando sobre algo que antecede, porque quando ele fala, ao terceiro dia aconteceu o casamento, ao terceiro dia iniciou as bodas, João está dizendo que completa-se 3 dias de algo. E o que é esse algo? O que João está mencionando? João ele não relata o que aconteceu, mas ele fala sobre o que Mateus registrou. Mateus capítulo de número 4, onde há um texto clássico da Bíblia, que é o primeiro desafio do nosso Senhor Jesus, onde Mateus relata que após 40 dias, buscando ao Senhor em jejum, em consagração, Jesus teve fome. E de repente, quando ele teve fome, foi tentado pelo diabo. Você conhece também a passagem? E se pudéssemos aqui resumir o capítulo de número 4, essa narrativa entre Jesus respondendo o diabo, e aqui também há uma análise que serve para as nossas vidas. O diabo nunca tentará as nossas vidas quando estamos completos em Deus em consagração. O diabo sempre nos tentará quando nós tivermos uma necessidade humana, porque para ele nos tentar, ele tenta segundo a nossa humanidade. Então, quando Jesus teve fome, foi aí que a necessidade humana entrou. E também Mateus ele escreve isso com uma forma também de acrescentar e trazer mais ênfase ao sentimento de entendermos que Jesus ele veio em carne, ele foi homem, ele teve as necessidades, ele teve fome, como nós também temos. E aí, se pudéssemos resumir aqui, as 3 perguntas, as 3 ações que o maligno fez a Jesus, ainda que em um contexto geral, Jesus tenha respondido de uma forma diferente. Se você perceber em Mateus capítulo 4, Jesus ele inicia as 3 respostas com um único fundamento: está escrito. Jesus responde, ainda que de forma diferente, com um único fundamento, com um único basamento, que é a palavra de Deus. Então Jesus ele nos ensina que nos momentos de adversidade, nos momentos de tentações, a nossa base para as respostas da vida, para as respostas das guerras, para as respostas da peleja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso fortalecimento. A palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus não é só o nosso guia, mas também é o nosso escudo. Então lembre-se, nos momentos difíceis da sua vida, sempre haverá um recurso de Deus através da sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao terceiro dia, após estes dias de provação, após 3 dias em que o nosso Senhor Jesus foi provado, e após ser aprovado, foi servido pelos anjos
que foram enviados por Deus. Isso também é algo que podemos aprender. Para todo momento de renúncia, haverá um momento de provação. E se nós passarmos aprovados, Deus sempre enviará os recursos necessários para as nossas vidas. Então, nesta manhã, descanse o teu coração em Deus, porque se Deus está lhe provando, é porque Deus está lhe aprovando. E se Deus está lhe aprovando, é porque Deus suprirá todas as suas necessidades. Senão o apóstolo Paulo não teria dito que as bênçãos do Senhor para mim e para a sua vida estão nos lugares celestiais, porque Deus tem preparado para a sua igreja, porque ninguém tem a necessidade a não ser suprida se não for em Deus, se não for na sua palavra, se não for no seu poder. Bendito seja o nosso Senhor. E aí a Bíblia diz que também foram convidados, porque ali estava Maria em Caná da Galileia, Jesus e os discípulos. Aqui também, irmãos, é o início dos primeiros apóstolos. Isso vai ser bem enfático no capítulo 1, versículo 35. Então aqui, nesse capítulo 2, Jesus ainda não está com os 12 discípulos, tá bom? Mas Jesus ele vai com os discípulos também, e o texto dá a entender que Jesus ele não é alguém convidado de honra, ele não é aquele padrinho de casamento, ele não é aquela pessoa que tem uma aproximação muito grande com o casal. Os irmãos aqui podem muito bem entender que Maria é convidada e Jesus é convidado junto com os discípulos. Ou seja, Jesus está sendo convidado para uma festa e mal sabem os célebres daquela festa, o casal daquela festa, a família daquela festa, mas eles convidaram alguém que, mesmo não tendo uma aproximação, mudaria e supriria a necessidade deles num momento tão difícil. E aí o texto vai dizendo que enquanto acontece essa festa, e eu disse aos irmãos aqui, que algo que nós podemos equiparar aos dias de hoje é o buffet. Hoje, quando nós vamos organizar uma festa, seja para crianças, seja um casamento, seja para 15 anos, por exemplo, nós primeiro precisamos fazer uma lista dos convidados. E aí vai diminuindo os nomes, porque precisamos chamar os mais próximos. Se é festa de criança, chama só quem tem criança, porque aí fica mais barato, fica mais fácil trazer. O buffet, ele apresenta ali dentro, né, equipara o número de pessoas. Só que aqui nessa festa, ainda que seja algo grande, é algo organizado. E se é algo organizado, eles fizeram segundo as suas condições. Só que num determinado momento, irmãos, houve um imprevisto que pode acontecer, porque o imprevisto, ele não é antecipado. O imprevisto é um imprevisto, ele pode acontecer e é natural acontecer. Só que falta-se algo na festa, e eu disse aqui também, na oportunidade que tive, os irmãos que estavam aqui lembram, que o interessante é que Maria é só uma convidada. Maria, ela não é responsável do buffet. Maria, ela não é da família dos casais, porque senão João tinha relatado para nós. Mas Maria é alguém que está numa festa, ela está celebrando, ela está comendo, ela está bebendo, mas ela percebe que tem algo dentro dessa festa, dentro desse casamento, dentro desse matrimônio, desse lance matrimonial que está faltando. E João é bem enfático em dizer que é o vinho. E esse vinho aqui, irmãos, a palavra grega usada para este vinho aqui é oinos, que significa o vinho não fermentado ou fermentados, que quer dizer ou que indica que este vinho aqui é o suco da vide, o suco de uva. Ou seja, Maria, ela detecta uma necessidade, uma falta. E eu também disse aqui, vou reforçar novamente, que a falta de algo numa festa, e principalmente do vinho, na cultura dos judeus, não cairia bem, porque quando se convidava alguém na sua casa ou para uma cerimônia festiva, você deveria recepcionar da melhor forma. Então, convidar para um grande lance desse, e as pessoas perceberem
que faltou alguma coisa, irmãos, aqui na IUEP não tem, mas existem algumas pessoas que vão nas festas e são avaliadoras de festas, né? O docinho não estava muito doce, o salgado não estava crocante, o refrigerante estava sem gás, enfim. E isso também nos preocupa, porque quando organizamos nós queremos servir da melhor forma, nós queremos comprar do bom e do melhor, queremos nos alegrar com as pessoas que estão conosco. Então certamente isso seria algo muito ruim para os organizadores da festa, para a família que estava organizando, para o casal que estava casando, para o responsável do buffet, que logo, né, certamente não deveria, se tivesse outra festa daquela família, não contratariam aquela pessoa, porque faltou o vinho. E isso é muito interessante, porque nós podemos aprender muitas lições neste texto com a vida de Maria. Maria, ela detecta uma necessidade, mas ela não procura o dono da festa, ela não procura o casal, ela não procura os organizadores que fizeram o buffet, mas ela vai até Jesus. E ela mostra para Jesus uma necessidade que precisa ser resolvida. Maria, ela detecta a necessidade, mas acha a solução. E como nós podemos aprender com Maria nesta manhã? Quantas necessidades são expostas por Deus aos nossos olhos, porque Deus expondo aos nossos olhos, é para que isso seja uma oportunidade de nós buscarmos em Deus, através de Cristo, que seja suprido aquilo que está em falta, e que nesta manhã isso sirva para os nossos corações. Se você tem detectado alguma coisa em falta na vida de alguém, na vida da igreja, na vida de alguma coisa que pode ser suprida, que pode ser feita, por favor, busque em Jesus a solução. Não conte para A, não conte para B, não exponha talvez uma falta que pode ser uma vergonha na vida de alguém, mas conte para alguém que pode resolver. E este que pode resolver, Maria declara muito bem, é Jesus, aquele que desceu dos céus para satisfazer a vontade de Deus, que era suprir a necessidade da humanidade. E que nesta manhã você tenha coragem de enxergar pelos olhos da fé a necessidade. Se tem necessidade, Deus pode suprir. Se tem falta, Deus pode fazer, porque Ele pode todas as coisas. E que nesta manhã o Espírito Divino, o Espírito de Deus, nos dê ousadia, nos dê coragem, nos dê um espírito voltado a Deus, para que a igreja, ela triunfe, ela avance, e que não haja necessidade no meio de nós. Louvado seja Deus. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos que não era o pastor Pedro, não era o pastor Tiago, mas eram os irmãos, louvado seja Deus, que olhavam para os outros e viam que alguns tinham necessidade, que alguns não tinham comida, que alguns não tinham bebida. E por esses dias o Espírito me falou meu coração, quando o pastor Oswaldo ficou replicando ali no grupo da igreja. Irmãos, muitas vezes nós deixamos de abençoar uma família e comemos no McDonald's, que não vai nos trazer substância, vai alimentar o nosso ego, vai alimentar a nossa vaidade. Não é ruim, é bom. A família, as crianças, nós gostamos, mas será que se você abrir mão de um McDonald's no mês para abençoar uma família na obra social, o Espírito de Deus vai permitir que falte alguma coisa na nossa casa? Irmãos, por muitas vezes esquecemos, mas nesta manhã, se você não trouxe o teu quilo, irmãos, você tem dinheiro, irmãos, coloque sobre a mão dos homens de Deus aqui desta casa, porque talvez tenha alguém que está em falta, e Jesus quer usar você como uma Maria, como uma solução para a vida de alguém. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia continua dizendo que no versículo 4, Jesus ele responde, mulher. A expressão mulher aqui, irmãos, parece um desaforo de Jesus. Parece Jesus enquadrando Maria, mas não é isso. A expressão mulher aqui é uma expressão nos dias de hoje como se fosse senhora. Senhora, o que eu tenho não é o meu momento. Porque Jesus ele declara no versículo 4, mulher, o que eu tenho contigo ainda não é chegada a minha hora. Jesus está dizendo, ou está entendendo aqui de uma forma humana, que só Deus poderia revelar para ele o início da sua chamada. Jesus ele não entendeu de fato, humanamente dizendo, que era através de Maria que iria provocar uma necessidade de falta
para Jesus se manifestar. E é assim, irmãos, Jesus ele permite situações para que nós venhamos ser provocadores de milagres. Como assim? Eu tenho o poder de provocar o céu de fazer? Não, mas você tem o poder de invocar ao Deus dos céus para Ele suprir a necessidade na vida de alguém ou na vida da igreja. Você lembra quando Tiago foi morto e Pedro estava na mesma prisão de Tiago? A espada de Herodes passou no pescoço de Tiago, mas a Bíblia diz que a igreja não fez nada, porque estava dispersa. Mas a Bíblia também diz, em Atos capítulo de número 12, que quando a igreja se levantou pela fé e dobrou os seus joelhos para orar, Pedro estava guardado, a igreja orando, e de repente o anjo do Senhor se infiltrou dentro daquela prisão, porque tinha uma igreja que estava provocando o milagre de Deus sobre a vida do homem de Deus. Ele quis dizer que não fosse o momento de iniciar o seu ministério. E aí o versículo 5, Maria, ela diz aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. Irmãos, aqui indica uma revelação dada pelo próprio Espírito Santo. Alguém que está direcionado. Maria está direcionada pelo Espírito Santo. Vale a pena lembrar que Maria, se podemos dizer, tem uma intimidade maior humanamente do que Jesus teve pela idade, porque Maria foi cheia do Espírito. Maria concebeu Jesus. Então Maria sabe o relacionamento que ela tem com Deus. Então Maria está tão ligada em Deus que ela mostra para Jesus que é o momento, que é a hora de Jesus se manifestar. E aí ela diz: fazei tudo quanto ele vos disser. Queridos, nesta manhã eu preciso dizer isso. Essas são as últimas palavras de Maria. Após isso, ela sai de cena. Maria é convidada para a festa, entra na festa, participa da festa, detecta o problema na festa, detecta a solução do problema na festa. Ela vai até Jesus, convence Jesus, Jesus a responde, ela vai nos servos, diz para os servos obedecerem a Jesus. E agora, ela já fez a sua parte. Agora ela já fez até onde era cabível, até onde era possível. E nós podemos aprender isso também nesta manhã. Faça a sua parte, vá até o seu limite, mas entenda que por mais que você faça tudo o que Maria fez, você precisa entender que daqui para lá, quem faz é Deus, no tempo dele, no momento dele. Faça a sua parte, nunca cobre de Deus se você não fez o teu limite. Nunca busque uma resposta de Deus se você ainda não praticou aquilo que a palavra de Deus diz. A Bíblia diz no começo do livro de Isaías que o povo está profano, errado e ofertando muitas ofertas a Deus, só que Deus não recebe nenhuma. Porque Deus diz para Isaías: eu não recebo, porque enquanto eles não entenderem que eu só faço se eles fizerem como eu quero, eu não vou receber nenhuma das ofertas. Que nesta manhã o nosso coração esteja voltado a fazer aquilo que Deus requer das nossas vidas. E vai uma palavra para o seu coração nesta manhã. Se você detectar o problema, se você contar para Jesus, Deus irá te dar forças para você fazer tudo que está no controle das tuas mãos. E quando você não tiver mais forças, quando você não tiver mais a oportunidade de fazer, é aí que entra Deus, é aí que entra a sua soberania, é aí que entra o seu poder, a sua graça sobre as nossas vidas. Faça a sua parte. E aí o texto continua dizendo que ela apontou os servos. Ela, terminando isso, ela mostra: a partir de agora não é mais comigo, a partir de agora vocês vão olhar para ele e vão fazer tudo o que ele disser. E isso, irmãos, é muito lindo, porque a partir do versículo 6, a Bíblia diz que estão postas ali 6 talhas de pedra. Essas talhas, irmãos, são vasos grandes para a purificação dos judeus, ou seja, todos os convidados que vinham da circunvizinhança para dentro da festa, eles precisavam lavar as suas mãos e lavar os seus pés. Porque ainda que isso fosse uma higiene pessoal, isso também
tinha um cunho espiritual na cultura dos judeus. Então, eu queria que os irmãos enxergassem que são inúmeras pessoas vindo de muitos lugares, mexendo na mesma água e com as mãos impuras, lavando e lavando e lavando. Bem, se olhar no modo clínico, não lavou nada, porque a bactéria de um foi passando para o outro e por aí vai. Só que o texto também vai nos dizer que eles purificam-se, e o interessante é que no versículo 7, ou melhor, no versículo 6, essas talhas, elas capiam cerca de 68 a 102 litros. E aí você faz as contas aí. As talhas eram cheias de águas, como eu disse aqui, para purificar. E aí no verso 7, Jesus disse: enchei de água essas talhas. E encheram-as até em cima. Isso nos dá a entender aqui pelo próprio texto que essas talhas já estavam vazias. Ou seja, os servos obedecem a Jesus, um convidado que nem célebre era, que nem ninguém conhecia. Os servos enchem as talhas de água, e isso mexeu comigo. Porque primeiro eu falei de Maria, uma mulher que iniciou o que Deus queria fazer naquele lugar. Só que, irmãos, eu disse aqui no começo da mensagem que eu queria falar sobre unidade, serviço e transformação. Deus nunca irá operar nada na terra através da vida de uma única pessoa. Então é através dessa necessidade que vão se encaixando as pessoas. Maria detecta, Jesus ordena e os servos fazem. Maria olha, Jesus ordena e os servos executam. E aí eu fiquei pensando, olha que coisa intrigante, sem entenderem o que estava acontecendo. Porque, irmãos, os servos ali são os contratados para servir. E eles estão acostumados a servir vinho, a servir refrigerante, a servir água. Mas a água que eles serviam era uma vez ou outra. Numa festa você vê uma vez ou outra água vindo. Só que os servos estão enchendo de água para o povo beber água numa festa de casamento. Só que o recipiente que eles vão beber água é um recipiente que é para lavar as mãos e os pés. É um recipiente impuro. E aí eu entendi o seguinte: sem entenderem o que estavam acontecendo, os servos serviram, sem saberem o porquê das talhas impuras para uma festa de casamento. Os servos serviram, sem nunca terem visto algo assim, encher de água para servirem como vinho, serviram, sem conhecerem Maria ou Jesus, eles serviram, porque quem foi chamado para servir. Ah, meus irmãos, que nesta manhã nós possamos aprender com estes homens, que não têm os seus nomes mencionados, mas têm adjetivos que servem para as nossas vidas. Eles não olham para os nomes, eles não olham se é vinho, se é água, se é balde, se é metreta, o que não importa para eles, mas eles olham para o ato que estão sendo chamados para fazer, que é servir. E quantas pessoas são difíceis nos dias de hoje? Só serve se for A, só serve se for B, só serve se for C, só serve se fizer, não serve se não for pregar, não serve se não for cantar, não serve se não for liderar, se não for através dele não faz, se não for através dela não faz. Mas esses servos nos ensinam que aonde Jesus está e a ordem que ele dá, ele procura pessoas que não olham para o quê, mas olham para quem Jesus mandou, e eles estão fazendo. Que desperte em nós nesta manhã o sentimento da diaconia, o sentimento de servir, o sentimento de nos preocuparmos com esta casa, com a sua obra, com as vidas que estão por aí. Que Deus confie a nós e deposite o seu Espírito em nós, para que possamos servir. Então, a falta de vinho provoca unidade.
Maria detectou, Jesus ordenou e os servos serviram. E agora no versículo 8, eles tiram agora a água e levam ao mestre-sala. E o texto vai nos dizer, e no versículo 8, que eles levam e levaram. Irmãos, isso foi tudo o que foi dito aqui. Não há nenhuma menção aqui no texto de uma transformação, de uma fermentação. Não existe. Não tem como nós detalharmos o processo, claro. Se você pesquisar no Google, tem lá algumas hipóteses. Mas João não nos detalha como e que momento, melhor dizendo, essa água se transformou em vinho. Mas João nos dá detalhes bíblicos que podemos entender. Porque no versículo de número 8, ele diz, Jesus, tirai agora, e eles levaram. E no versículo de número 9, o mestre prova o vinho. Então João, ele detalha o seguinte, que no 8 levaram a água, e no 9, o mestre-sala bebe o vinho. Então, se ele não detalha o início da transformação, João detalha o final, que é quando chega na mão do mestre-sala. Mestre-sala é uma pessoa responsável de ver o andamento da festa, é o organizador. E ele bebe essa água. Só que a Bíblia diz, pela primeira vez, que as águas que foram enchidas nas metretas, elas agora são transformadas em vinho. E nós só podemos entender que se no versículo 8 era água, e quando levaram continuou sendo água, e quando o mestre-sala bebeu se transformou em vinho, só podemos entender que este milagre foi no caminho. Oh, glória a Deus. No caminho do esforço desses servos. Não me pergunte como, nem porquê e nem para quê. Mas no caminho daquele grande esforço que aqueles homens estavam fazendo, de alguma forma, neste caminho, Deus, por sua bondade, Cristo ali no meio da festa, aquela água se transformou em vinho. No meio deste momento tão delicado, é no meio deste trajeto que Deus faz o milagre. E eu não poderia deixar de dizer isso aqui. Talvez você não esteja vendo essa água se transformando em vinho, mas Deus manda lhe dizer nesta manhã, igreja, que é no caminho que Deus fará milagres na sua vida. Não desista, não pare, não retorne, não retroceda. Se Deus lhe prometeu que nada iria faltar, se Deus prometeu que iria fazer, você precisa caminhar um pouco mais. Você precisa segurar com todas as suas forças esta metreta de água que está nas suas mãos, e o Espírito de Deus nesta manhã te capacita com a força para que você não olhe para trás, para que você não desista, para que o teu coração não seja cheio de mágoas, de tristeza. Que nesta manhã o bom Deus te encha de alegria, que nesta manhã haja um renovo, que nesta manhã haja sobre nós um bálsamo de Gileade. Que nesta manhã Deus recolha as suas lágrimas e que Deus contemple a sua vida, que Deus fortaleça os seus pés, que Deus fortaleça os seus joelhos, que Deus fortaleça as suas mãos, que Deus fortaleça a sua mente, mas não pare no caminho. Oh, glórias a Deus. Oh, glórias a Deus. Calaias. Oh, glórias a Deus. Glórias a mim. Irmãos, eu sei que nós estamos num culto de ceia, mas será que nessa manhã você pode celebrar ao Deus que é a tua justiça, o Deus que te fortalece,
o Deus que está contigo na aflição, o Deus que tem sido o teu único sustento. Será que por alguns segundos nesta manhã você pode celebrar a este Deus do teu jeito? Obrigado, Senhor, por ter sido meu sustento até hoje. Obrigado, Senhor, fortalece as minhas mãos. A Bíblia diz que Neemias, em cima do muro, ele não pede espada, ele não pede escudo, ele diz: Senhor, agora pois, fortalece as minhas mãos, porque eu estou em uma grande obra e não posso parar. E aí a Bíblia diz que logo o mestre Sala, provando da água feita vinho. Irmãos, há milagres que não são vistos, mas que são provados. Oh, glórias a Deus. E aí eu fiquei pensando: Senhor, o que tem a ver isso com a ceia? Irmãos, tudo que Jesus fez, eu encerro aqui, Jesus fez com um simbolismo, Jesus fez com um significado. Você já parou para pensar? Por que Jesus usar talhas impuras? Por que Jesus usar algo tão impuro para servir numa festa? E aí eu só pude entender através da grande reflexão do nosso irmão Isaías. Isaías 53:1 diz: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência. Para que o desejássemos, era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus é a própria talha que Deus enviou e foi enxergado como alguém impuro. Jesus é alguém desprezado pela humanidade, que Isaías vai dizer que Deus teve prazer em moer o nosso Senhor. Que nesta manhã você entenda que você tem um valor muito grande para Deus. Talvez as pessoas desprezem a sua vida, mas para Deus você é alguém de valor. Porque Cristo, ele se desprezou, ele foi desprezado, ele se despiu, ele veio em terra, sofreu como homem, para que hoje nós pudéssemos nesta manhã aqui na UEP, estarmos celebrando a um Cristo que venceu o madeiro, que venceu os judeus, que venceu a cruz, que venceu a morte, e hoje está ao lado de Deus, controlando tudo e todos. Que nesta manhã o teu coração se alegre, porque Deus, ele tem o poder de, pelas imperfeições, trazer unidade para a igreja. Todos nós somos membros. Ou você não lembra daquele hino que eu não me arriscaria de cantar todo, mas um hino que é muito pouco cantado nos dias de hoje, mas que fala uma verdade muito grande. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Reflita na letra.
como fruto desse novo coração. Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo. E assim bem ajustados. Quem nos ajusta é o Senhor. Ele que cuida da sua igreja. Ele que trabalha e que opera em nosso meio. Ele que nos ajuda a chegarmos no nível de varão perfeito. E que nesta manhã você seja não só grato pela sua vida, mas grato pela vida do irmão que está do seu lado. Porque Deus tem nos dado vida para que tenhamos um propósito nesta terra e amor e unidade entre nós. Deus abençoe. De Cristo, querido.